Deputado Nilson Leitão como líder. Senhor presidente, senhores deputados, olha o que é a ironia de um governo que não tem rumo, que engana e que, acima de tudo, mente para a sociedade. A mentira começa na campanha eleitoral, quando disse e afrontou o seu adversário, dizendo que se Aécio ganhasse, ia prejudicar o trabalhador brasileiro. Disse também que não mexeria nos direitos trabalhistas, nem que a vaca tossisse. Aliás, está tossindo o pasto inteiro, de tanta mentira que está sendo pregada por esse governo. Mas vai pregar outras, essa noite ainda. Caso essa MP vai para votação, o governo trabalhando, abrindo o balcão e alargando o balcão, tentando negociar apoio. Com certeza já engambelou alguns deputados de bem, falando de um Brasil melhor, falando de um ajuste fiscal que é necessário para recuperar o Brasil no momento de crise econômica. Qual crise econômica, cara pálida, dona Dilma? Qual crise econômica? A internacional? Essa não existe. A setorial, ao contrário. Por exemplo, o agronegócio vai conseguir colher mais do que colheu ano passado. Vai bater recorde. Aquele que segura e que leva o PIB ainda para frente com números positivos. Qual crise? A crise da ética, da moral, do desgoverno, da incompetência, da inoperância de um governo que está escondido embaixo da mesa pelas falcatruas, pelos rolos, pela corrupção e por tudo de errado que o governo tem feito e não para de fazer. O governo não governou, já iniciou cansado, só não cansa de cometer erros, falhas e corrupção. Humildade não existe nesse governo. Agora, cuidado, o canto da sereia para aprovar essas medidas provisórias vai ser usado muitos deputados e deputadas da base. Vocês serão enganados. Vocês passaram o dia ouvindo uma melodia bonita do governo que é necessário. A única coisa que segura essa medida provisória é tentar segurar o cargo de Joaquim Levy. Porque se ele não for aprovado, Joaquim Levy começa a ficar na beira do abismo. Esse que não é petista, mas já está começando a querer fazer o jogo. O que o Brasil precisa para cortar na carne? O que uma dona de casa e um pai de família faz quando está com crise financeira na sua casa? Ele começa a cortar na própria carne. Começa a encostar um carro, colocar o filho na escola pública, tirando a particular. Começa a fazer os deveres de casa, começa a fazer os sacrifícios que a casa precisa ter. E o governo? Qual o gesto? Me apontem aí, senhores deputados e senhoras deputadas, me apontem um gesto da presidente Dilma que ela cortou na própria carne do governo. Fez alguma demissão? Enxugou o governo? Reduziu algum ministério? Parou de fazer e colocar sobrepreço nos contratos de toda sorte, em todos os cantos? Ao contrário disso, o Brasil está parado e precisa de socorro. A crise é a própria Dilma, a crise é o próprio PT, a crise é o próprio governo. São eles os grandes problemas que o Brasil tem enfrentado, porque outros países estão crescendo. Essa não, essa é só escândalo. Por último, o escândalo de João Santana. O homem que é o economista, o ministro da Agricultura, da Cultura, da Educação, para todos os momentos de crise. Esse também desapareceu. Esse também está apontado nas falcatruas. Aliás, João Santana trabalhou no Brasil e trabalhou em alguns países fora daqui. Coincidentemente, trabalhou em países onde o BNDES fez os seus financiamentos secretos. Não quero dizer, mas talvez seja, que seja esses financiamentos que bancou esse marqueteiro petista lá fora também. Não tem mais aonde colocar lama e jogar lama nesse governo. Essas medidas provisórias são sim contra o trabalhador. Criou a crise, criou desemprego, agora quer tirar o direito do trabalhador no momento da crise e do desemprego, do pior momento que o Brasil vive nos últimos 10, 12 anos.
O Brasil não tem mais para onde correr. Estamos vivendo o pior momento do salário mínimo. Estamos vivendo o maior momento da angústia da indústria, do comércio, do setor de serviços. E agora vem penalizar, cortar na carne desse trabalhador? Cadê o PT da semana passada? Cadê o PT da semana retrasada? Cadê o PT que disse que defende o trabalhador? Vocês são os traidores do trabalhador e da trabalhadora brasileira. Vocês são dissimulados, mudam o discurso conforme a conveniência. E a conveniência hoje é dizer que estão a favor do Brasil. De qual Brasil? O Brasil para manter vocês no poder? Ou o Brasil que está lá, o Armando Monteiro, no ministério que defende o empresariado? Do Joaquim Levy, que precisa segurar as contas. Segura as contas, ministro, mas não às custas do trabalhador. Mande outro pacote. Mande um pacote para reduzir o tamanho desse governo. Faça um governo menor para um Brasil melhor. Faça de fato um governo moderno, não um governo da mentira que vocês pregam. Mudam de lado conforme o vento. Mudam de lado conforme a conveniência. O Brasil não vai cair nessa. Vocês vão ter que se explicar na base de vocês. Cadê a CUT? Cadê a CUT de vocês? Desapareceu? Está debaixo da mesa? Se acovardou? Busca a CUT aqui para dentro, está aberto aqui a galeria para entrar. Se acovardou, como se acovardaram nos discursos de hoje. Somos contra essa maldita e essa MP criada para tentar melhorar o Brasil. Não o Brasil dos brasileiros, mas o Brasil do PT que afundou esse Brasil.